Muito bom dia, mais uma vez a todos os participantes. E agora com a nossa palestra técnica de número 4. Eu convido à tela a doutora Arline Arcuri. Por gentileza, vou fazer a apresentação, a introdução da doutora Arline, para que ela possa iniciar a sua apresentação. A nossa palestra técnica terá como título Cuidados na produção e manuseio de nanopartículas e possíveis impactos na saúde dos trabalhadores. Eu serei o moderador e a doutora Arline Sidney Abel Arcuri, que é pesquisadora e ex-diretora de tecnologia da Fundacentro. Doutora Arline, ela é bacharel e licenciada em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 1969. Ela é doutora em Ciências, área de concentração Físico-Química do Instituto de Química da USP de 76. Ela é pesquisadora da Fundacentro, diretora técnica da Fundacentro entre 2003 e 2006, tem como atuação há mais de 40 anos na área de prevenção da exposição ocupacional a produtos químicos. Ela é coordenadora de projetos de impactos de nanotecnologias na saúde dos trabalhadores e no meio ambiente da Fundacentro. A doutora Arline é também uma grande colaboradora da Remesp, né? Ela tem nos ajudado aqui com alguns cursos importantes nessas áreas, na área de segurança em química. Ela pode até comentar um pouco mais depois, mas a doutora Arline, vocês perceberam que participa aí das comissões do Inmetro, da ABNT, ela é realmente uma pessoa que tem se destacado aí em todo o universo da nanotecnologia. Doutora Arline, muito obrigado pela sua presença. É sempre bom poder ouvi-la, né? Poder compartilhar esse conhecimento fantástico que a senhora tem acumulado aí ao longo de alguns anos, né? E eu vou passar a palavra para você, para que você faça a sua apresentação. Eu estaria aqui pronto para preparar as perguntas para fazermos ao final. Eu vou pedir um cuidado só com o tempo, porque, em função daquele probleminha, né, nós vamos tentar fechar esse nosso painel aqui até as 12 horas. Mas já conversamos sobre isso, eu vou deixar a senhora bem à vontade para fazer a sua apresentação e eu vou ficar aqui muito atento para aprender um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Boa apresentação. Obrigada, Celso, pela oportunidade de participar desse evento todo. Eu assisti ele inteirinho, porque por mais que a gente tente se atualizar com a literatura, né, com as informações, com os artigos, nada como a gente assistir um seminário com pessoas das mais variadas áreas, né, como foi esse, e que possibilitou uma bela atualização das coisas que principalmente estão sendo feitas no Brasil, né, em relação às nanotecnologias. E o nosso olhar é um pouquinho diferente da maioria dos olhares que foram colocados até nessa apresentação, que é o olhar da pesquisa, é o olhar da preocupação em colocar o produto no mercado, né? O nosso olhar é sempre, e está no mercado, mas tem os trabalhadores que produzem esses produtos, né? Então, como é que eles estão aí nessa história? Será que eles estão suficientemente protegidos para não desenvolverem doenças e alterações de saúde em função desses materiais? Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar colocar um pouquinho aí as nossas preocupações. Primeiro que a primeira preocupação, não é bem preocupação, mas é um enfoque seguinte: a nanotecnologia ela já é considerada, né, principalmente nos setores mais sociais, assim, das pesquisas sociais, como uma tecnociência, né? A maior parte das pesquisas, como a gente viu até nesse seminário, elas já são voltadas para a produção de produtos. Então, a própria
definição da nanotecnologia da ISO, ela já vê isso, né? Ela já define a nanotecnologia desde o laboratório, desde a pesquisa até a aplicação no produto. E ela tem várias formas de inserir a nanotecnologia na questão das revoluções industriais. Eu gosto muito desta apresentação aqui, que fala o seguinte: ela faz parte da quarta revolução industrial, né? A primeira seria da máquina de vapor, lá do século XVIII, XIX, depois a eletricidade, que também possibilitou a criação de linhas de montagem, a eletrônica, a informática e a computação não é nova, né? Já começou já há algum tempo, e basicamente o que se chama hoje de nanotecnologia teve início principalmente a partir de 2011, e ela está inserida, na verdade, na chamada era da inteligência artificial, né? Dos robôs, da impressão 3D, da internet das coisas, e ela é a base, na verdade, de todo esse desenvolvimento tecnológico, o que muitos autores chamam isso de convergência tecnológica, né? A nanotecnologia ela entrou como base, como já foi falado em algumas palestras, inclusive, no desenvolvimento, na aceleração de várias outras tecnologias. E por que ela é importante para nós, assim, do ponto de vista da saúde dos trabalhadores? Primeiro, claro, né, por causa do tamanho, isso já foi falado também, só recordando se diminuir o tamanho do material, nós vamos ter um aumento muito grande da área superficial em relação ao mesmo volume, né? E com isso, há um aumento da energia superficial das partículas, e não é só isso, né? Não é só a diminuição do tamanho, aumento da energia superficial que faz com que as partículas da escala nanométrica sejam muito mais reativas e tenham outras propriedades. As leis da física, né, que dominam o material nessa escala são as leis da mecânica quântica, né? São os efeitos quânticos, na verdade, que são responsáveis pelas materiais nessa escala apresentarem novas propriedades ópticas, magnéticas, e, resumidamente, de acordo com o professor Pacheco, né, ele fez um resumo que eu achei bastante interessante. A área superficial ela é basicamente responsável por aumento da reatividade dos materiais nessa escala, e os efeitos quânticos já são responsáveis pelas propriedades ópticas, elétricas, magnéticas, que são alteradas quando o material está nessa escala nanométrica. Bom, e aí, né? Por que nós estamos preocupados com isso? Porque o fato de ela mudarem essas propriedades, que são... vimos inúmeros exemplos, né, durante esse seminário todo, que produzem coisas novas, coisas importantes, ao mesmo tempo também muda suas características toxicológicas. Algumas delas não são nem pretendidas, né, muitas vezes desconhecidas. Já se produz muito material já em escala nanométrica, já foi falado também várias vezes, é exponencial a produção de nanomateriais e produtos na escala nanométrica, mas será que já são realmente conhecidas todas as possibilidades toxicológicas desses materiais? Essa que é a nossa grande preocupação do ponto de vista da saúde, da proteção da saúde dos trabalhadores, né? Você pode mudar a cor, pode mudar a resistência, pode mudar a quantidade elétrica, a magnética, a mobilidade no corpo humano, no meio ambiente, né? Muda as propriedades físico-químicas e muda, inclusive, a atividade biológica. Isso vai depender de cada tipo de nanomaterial. As propriedades dependem, como já foi falado também, de uma porção de coisas, né? Ser aglomerado, ser agregado. Uma preocupação grande que a gente tem é o seguinte: você pode ter um material que, como as nanopartículas no ar elas são muito reativas, elas também se aglomeram facilmente, e quando entram na respiração do trabalhador, ela já entra aglomerada, só que não se sabe exatamente como que ela pode desaglomerar, né, dentro do organismo, que tem vários processos no metabolismo, e como é a ação dela depois que ela desagrega, né, desaglomera. Elas têm propriedades catalíticas, de composição, ela pode ser uma virulência maior, né, quando você trabalha com material na escala nanométrica, e ele pode ser passado para o meio ambiente na forma de pó. Isso é uma grande preocupação do ponto de vista da saúde dos trabalhadores.
Tem a solubilidade em gordura, o tamanho, o comprimento, enfim, várias das coisas que já foram faladas e que a gente só resumiu aqui. E esse gráfico eu achei bastante interessante, que eles mostram, que, inclusive, como a forma pode alterar a relação superfície-volume, né? Se ela for cúbica, se ela for cilíndrica, se ela for esférica, existe um gráfico diferente quando se relaciona a dimensão com a superfície. Inclusive, né, isso é uma coisa assim, bastante importante, eu acho que, inclusive, isso é uma das grandes limitações de se produzir industrialmente os materiais na escala nanométrica, que é como que a forma com que esses materiais são produzidos podem dar origem a nanomateriais muito diferentes. Essas imagens, para mim, são muito ilustrativas, que elas mostram imagens de... Tudo isso é nanotubo de ouro, né? Porém, conforme ele é produzido, ele tem uma forma completamente diferente e, consequentemente, ele vai ter uma ação no que ele for usado, pode ser também bastante diferente. Então, isso também é importante da gente levar em consideração. Uma coisa, isso já foi falado também, né? Uma coisa é você obter um nanotubo de qualquer coisa, um nanomaterial de qualquer coisa no laboratório, na hora que passa para a escala de piloto, depois passa para a escala industrial, pequenas alterações de temperatura ou pequenas contaminações podem produzir um produto muito diferente. E aí, consequentemente, a gente tem visto que essa é uma das grandes limitações da industrialização de vários materiais na escala nanométrica. E por que isso nos leva a essa preocupação grande em relação aos riscos ambientais e ocupacionais? Né? Primeiro, em relação justamente a isso, né? Você muda o tamanho e como é que são as suas propriedades, né? Como é que são as propriedades desse material na escala nanométrica? A gente sabe que já existe muito estudo sobre isso, mas ainda falta muito conhecimento, né? Eu não consegui uma tabela um pouco mais atualizada do que essa, mas a gente vê que existe já vários estudos sobre toxicidade, isso daqui deve ser bem maior hoje, que isso aqui já há 10 anos atrás, mas a gente vê que existe essa preocupação. Porém, o estudo da toxicidade, dos efeitos no meio ambiente, eles são muito menos, em número muito menor, do que a produção de novos materiais. Isso é uma das grandes preocupações. Esse gráfico também, para a gente, é muito interessante, porque ele mostra o seguinte: a maior parte dos estudos de nanotoxicidade, eles são feitos na célula, no máximo no tecido, aí já começa a ter muito menos os estudos que estão relacionados diretamente com a saúde humana, com a comunidade e ainda mais com a ecologia, né? Mesmo os estudos ecotoxicológicos que a gente conhece, eles são muito restritos, eles estão relacionados com alguns poucos tipos de peixe ou de algum micro-organismo, e o mundo, né, meio ambiente é cheio de espécies, cheio de propriedades diferentes, e não são só as nanopartículas que vão estar lá, né? Vão estar os descartes de outros tipos de produtos químicos em ambientes diferentes, enfim, ainda tem muito para ser feito, né? Muito para ser estudado em relação, principalmente, aos efeitos no individual, na comunidade, e em relação à ecotoxicologia, né? Mas por que nos chamou a atenção essa questão de se preocupar com a questão dos trabalhadores trabalhando com os nanomateriais? Primeiro que a gente já viu isso daqui, alguns estudos bastante interessantes que mostram que existe uma relação muito grande entre mortalidade devido a doenças cardiorrespiratórias e a concentração de partículas nanométricas na poluição do ar. Isso daqui já é um estudo, não é nanotecnologia, mas são nanopartículas que são formadas aqui nos escapamentos, principalmente do óleo diesel, aqui da gasolina também, mas do óleo diesel principalmente. Existe um estudo bem interessante na USP, né, do professor Saldiva, que eles mostram, inclusive, que no dia de greve do metrô, em São Paulo, por exemplo, existe um aumento de atendimento de hospitais por problemas respiratórios. Porque quando tem greve, muito mais ônibus saem na rua, muito mais carros saem na rua, aumenta a poluição ambiental, aumenta a quantidade de partículas pequenas, as ultrafinas, né, que são
a denominação que se usa para as nanopartículas no ambiente, e aumenta também os problemas respiratórios. Então, isso mostra a importância de se olhar as nanopartículas em função da potencialidade delas serem tóxicas, né? Principalmente para os trabalhadores do meio ambiente. Isso é tão verdade que já foi constatado, por exemplo, a IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, né, que é ligada à Organização Mundial da Saúde, ela considera desde 2013 a poluição do ar como reconhecidamente cancerígena para os seres humanos. E quando a gente entra no documento da OMS que fala sobre isso, ela ressalta bastante a quantidade da presença dessas substâncias ultrafinas na poluição do ar como sendo responsável pelo câncer produzido pela poluição. A nanotoxicologia, como a gente já foi falado também, né, ela é o estudo exatamente da toxicidade desses nanomateriais. Existem técnicas diferenciadas de estudos toxicológicos quando o material está em escala nanométrica. Isso é uma informação interessante que eu encontrei nessa publicação, que é falar o seguinte: como as nanopartículas são do mesmo tamanho dos componentes celulares típicos e das proteínas, tais partículas são suspeitas de escapar das defesas naturais do ser humano então, consequentemente, podem produzir danos aos trabalhadores, né, que é o nosso foco aí. E eu achei interessante essa última palestra, quando a professora fala do tamanho da nanopartícula, né? Mas não é só o tamanho. Esse texto recente aqui da OECD, 2019, eles chamam a atenção uma coisa muito interessante, que a toxicidade não vai depender apenas das propriedades intrínsecas dos nanomateriais, que são todos aqueles que podem ser obtidas, conhecidas, né, com todos aqueles testes que foram falados aí pela professora que acabou de fazer a exposição. Mas também tem propriedades extrínsecas que fazem com que o nanomaterial tenha uma toxicidade diferenciada em relação aos testes toxicológicos, né? Que são essas propriedades? Elas são influenciadas pelo meio biológico em que ela insere. Então, um nanomaterial ele pode ter sido submetido a todos aqueles testes toxicológicos, de propriedades fisicoquímicas. A hora que ele entra num organismo, né, seja ele humano, seja de uma planta, seja de um animal, ele pode ter reações diferentes, porque os seres são diferentes entre si, têm componentes bioquímicos diferentes nos seus organismos. Então, essas propriedades extrínsecas, elas podem alterar bastante a toxicidade, né? Por exemplo, as propriedades características da mesma pode mudar sobre condições de exposição. As propriedades fisicoquímicas, a área superficial, pode mudar a dissolução. Às vezes, feito um teste de solubilidade do material puro, né, num teste toxicológico, num teste de dissolução, só que na hora que ele chega no organismo humano, desde que ele entra no organismo, que ele entra em contato com os fluidos do nosso organismo, eles já podem ser menos solúveis, por exemplo, ou podem se agregar algum tipo de componente da nossa saliva, do os meios biológicos que existem no nosso nariz, por exemplo, na nossa pele, e ele mudar a sua característica de solubilidade, por exemplo, né? Então, a nanotoxicologia, ela depende de tudo isso. A área, a solubilidade, a carga, a composição química, o tamanho. Então, isso é um resumo das propriedades que afetam a toxicidade, inclusive em relação... Aí não está especificamente destacando essas propriedades extrínsecas, que podem alterar as características dos nanomateriais, mas ela dá um resumo do que interfere. E outra coisa também que esses livros, esses textos mais atualizados, como esse aqui da OECD, chama atenção que é uma coisa bastante interessante da gente levar em consideração quando se trabalha, quando se preocupa com a saúde dos trabalhadores. Uma coisa é você ter um nanomaterial desenvolvido no laboratório, registrado, a hora que ele é agregado a um outro material, né, eles vão ter uma composição muito mais complexa.
ou seja, o conjunto de nanomateriais com vários materiais, produtos químicos, cada um dos quais pode seguir caminhos distintos sob condições de exposição ambiental ou biológica. Então, essa que é a nossa grande preocupação em relação à possibilidade de desenvolver doenças nos trabalhadores, desenvolver danos à saúde dos trabalhadores, porque uma coisa é você ter um produto já com todos os testes, né? autorizado para a Anvisa, isso está no mercado e, de repente, uma empresa usa aquilo agregado a um outro produto. Né? E aí, imagina quanto estudo que ainda precisa ser feito para saber se essa agregação ela vai aumentar a toxicidade ou ela até, às vezes, inibe a toxicidade. Né? Existe toda essa possibilidade, mas isso ainda tem muita coisa para ser estudado, para saber em que caminho que vai ter essas misturas. Né? Outra coisa, é bastante relacionada com aquilo que foi falado também agora na exposição anterior, que é a questão da faixa de tamanho para você considerar que o material está na escala nanométrica ou não. Né? A própria OECD falou que na caracterização dos materiais nanoestruturados deve ser considerado todas as novas propriedades que ele possa apresentar diferente da escala maior. Então, se ele tem 200, 300, 600 nanômetros, mas tem uma propriedade diferente por conta da sua escala em relação ao mesmo material na escala maior, isso tem que ser levado em consideração, principalmente do ponto de vista toxicológico. Ele pode até, oficialmente, vamos dizer assim, não ser considerado como nanotecnologia, porque a maioria das definições, né, ainda de nanotecnologia, ainda consideram que se trabalha nessa faixa de 1 a 100 nanômetros. Mas, do ponto de vista toxicológico, não há como se fazer essa restrição de tamanho, embora que sempre fale, na maioria das vezes, escala de 1 a 100 nanômetros, essa possibilidade de o material apresentar uma característica diferente em escala maior tem que ser levada em consideração quando se pensa em toxicidade e quando se pensa em proteger a saúde dos trabalhadores. Então, o potencial de qualquer nova propriedade exige um exame adicional. Né? Uma nova propriedade é definida como uma propriedade atípica que tem o potencial de alterar o comportamento da substância e é normalmente a razão para a engenharia intencional do nanomaterial. Significa o quê? Essa propriedade atípica ela poderá ser utilizada para produzir um produto também inovador, mas, em compensação, ela pode ter também problemas toxicológicos que devem ser levados em consideração. Na ISO, geralmente, se destaca bastante essa questão do tamanho de 1 a 100 nanômetros. Eu, como o Celso falou, eu estou participando aí das normas da ISO, da BNT, que estão traduzindo as normas da ISO, e nós estamos bastante preocupados com uma das normas que fala sobre avaliação de risco em ambiente de trabalho. A gente fez questão de colocar uma nota brasileira nessa tradução, no sentido de destacar exatamente isso. Né? Não é porque, assim, oficialmente, vamos dizer assim, a nanotecnologia é considerada como a tecnologia que trabalha com material, principalmente na escala de 1 a 100 nanômetros, que, do ponto de vista toxicológico, o estudo tem que ser restrito a esse tamanho. Essa professora, Gatti, ela tem um livro muito interessante, que esse aqui ela tem esse artigo, ela tem um livro sobre nanopatologia, e ela tem encontrado muitos tecidos, tem feito estudos em muitos tecidos de derivados de doenças das mais variadas, não só ocupacionais, né, doenças da sociedade em geral, e ela sempre tem encontrado nanomateriais desses materiais que ela faz a patologia. E ela, claro, difícil entender o que eles estão fazendo lá, qual é o papel deles no desenvolvimento da doença, mas eles estão lá. Dificilmente ela faz um tecido em que ela faz a biópsia e não tem nanopartícula presente. Então, isso chama atenção. É importante, por isso que ela sempre chama atenção nos textos que ela escreve, que, com focos em possíveis riscos à saúde, é preferível considerar nanopartículas todas as partículas capazes de escapar de barreiras fisiológicas, incluindo a célula e sua membrana nuclear, tendo capacidade, então, de induzir o nanoefeito. Então, isso chama a atenção, que a gente tem que considerar, então, esses materiais mesmo em escala maior. A gente já sabe
que nanopartículas, muitas delas, elas atravessam, quando a gente não precisa entrar no sistema respiratório até o pulmão para passar para o sangue para ser distribuída no organismo. Elas podem ir direto para o cérebro através do nervo olfativo, né? Por exemplo, o vírus da polio, que vírus são nanopartículas, né? Desde 1941 é encontrado esses vírus no cérebro de crianças, então, por função do tamanho. Ele vai até o cérebro. Esse estudo interessante mostra que nanopartículas tóxicas de poluição do ar são encontradas no cérebro humano. Por quê? Porque eles entram pelo nariz e vão direto para o cérebro. Então, essa é uma via que não é normal na maioria dos produtos químicos, né? Alguns deles, alguns nanotubos de carbono, por exemplo, já tem vários estudos mostrando que ele tem uma toxicidade semelhante ao amianto. Existe N tipo de nanotubo de carbono, uma montanha deles, né? Então, isso não é genérico, não são todos os nanotubos de carbono, obviamente, que têm a toxicidade semelhante ao amianto, mas é um alerta interessante. Existem alguns nanotubos de carbono, principalmente de multicêntricos, que são tão duros que eles têm uma toxicidade semelhante à crocidolita, que é o amianto azul, que esse é proibido no Brasil, né? Ainda não é proibido totalmente a crisotila, que é uma fibra um pouquinho mais macia, né? Um pouquinho mais flexível. A patogenicidade dela é um pouquinho menor do que a crocidolita, mas existem alguns tipos de nanotubo de carbono que têm uma toxicidade semelhante, inclusive, à crocidolita. Então, para você chamar atenção. Agora, como é que a gente gerencia esse risco no ambiente de trabalho para os trabalhadores não virem desenvolver uma doença? Primeiro, é claro, você tem que identificar a presença deles para avaliar o risco e decidir quais são as medidas de precaução que são mais apropriadas, prevenir ou controlar adequadamente a exposição, assegurar que as medidas são boas, né? Não é para você instalar um sistema de exaustão uma vez na vida e nunca mais ver se ele está continuando a funcionar bem, né? Monitorar a exposição, efetuar a apropriada vigilância da saúde dos trabalhadores, preparar planos de emergência e assegurar que os trabalhadores estejam informados. Os trabalhadores têm direito de saber que estão trabalhando com um material diferente, às vezes é o mesmo nome químico, mas só que está em escala nanométrica e, portanto, os cuidados para que ele não venha desenvolver uma doença têm que ser um pouco diferentes. Tem várias situações em que pode haver exposição dos trabalhadores, pode gerar partículas de fase gasosa em ambientes não enclausurados, eles podem fazer manuseio dos pós, eles podem fazer manuseio mesmo na fase líquida, mas que, de repente, há a possibilidade de você ter uma agitação muito grande e esse material ir para o meio ambiente. É muito preocupante os trabalhadores que fazem manutenção dos equipamentos nos quais se usa o material na escala nanométrica, porque eles podem estar sujo, então na limpeza do material ele pode ficar contaminado, né? O sistema de coleta de amostra também tem que ser bem estudado, tem que ser feito com muito cuidado para o trabalhador não se expor a esses materiais. Trabalhadores com jateamento, com quebra de material, enfim, tem várias situações que pode ter exposição a risco. Essas situações ela pode acontecer em todas as etapas da produção, todo o ciclo de vida, desde o laboratório, né? A minha experiência em pesquisa de laboratório com nanotecnologia ainda é pequena, nós estamos até fazendo uma pesquisa na Fundacentro, tentando desenvolver um projeto, uma avaliação de risco em laboratórios de pesquisa baseado naquele chamado control band, né? Controle por faixas, e a gente se preocupa com os próprios pesquisadores, né? A gente já viu várias pesquisas apresentadas nesse seminário, e que os pesquisadores eles vão fazer os testes toxicológicos depois do produto pronto. E os intermediários? E os intermediários todos? Eles não podem ficar expostos, eles não sabem qual a toxicidade desses intermediários, e nem daqueles que são descartados, porque eles não são apropriados. Aí o pessoal fala, bom, mas laboratório de pesquisa trabalha com muito pouco material. Bom, trabalha com muito pouco material, mas qual a porcentagem de dano material, por exemplo, no medicamento? É muito pouco, né? Um comprimidinho tem lá 1 ou 2% de material na escala nanométrica e tem um efeito.
Então, como é que não vai ter efeito no sistema de pesquisa, no laboratório de pesquisa, se o pesquisador ficar exposto àquele material com o qual ele trabalha? Operação em escala de laboratório, depois vai para o laboratório, vai para a fabricação, transporte, a incorporação em outros produtos, a comercialização, os usuários, os resíduos de eliminação, a reciclagem. Então, todo o ciclo de vida tem que ser levado em consideração sobre a possibilidade dos trabalhadores que fazem essas atividades poderem ficar expostos. E como que a gente vai avaliar a exposição? Aí entra a questão métrica. A gente, geralmente, quando eu trabalho, né, na área de higiene ocupacional, um dos parâmetros para se fazer avaliação da exposição dos trabalhadores é justamente essa questão de usar o limite de tolerância, que são os limites de exposição, mas esses limites são baseados em massa por volume. E a gente sabe que só a massa não é suficiente para a gente caracterizar a toxicidade de um material, né? Você precisa ter outras características para saber a toxicidade. Aqui só dei um exemplo, né? Isso daqui foi encontrado no texto do NIOSH, uma empresa que, para o nanotubo de carbono, usou os limites de tolerância adotados para o grafite. Isso daqui é totalmente equivocado. Esse grafite é um material diferente do nanotubo de carbono. Então, não é porque é tudo de carbono que você pode usar o mesmo limite. Tem que levar em consideração as suas possibilidades, né? As suas características, não só o tamanho. Outra coisa que é sério, desculpa isso daqui, de ser considerado, que é a questão da vigilância médica. Muitas vezes, o vigilância médica geralmente é feito em cima dos possíveis efeitos à saúde que um determinado produto químico pode provocar. Se você não sabe quais são os efeitos, como é que você faz a vigilância, né? Se você não sabe se é reversível, se é importante ou se não, quais são os testes clínicos para você mensurar exatamente quanto que aquele material foi absorvido no organismo? Os testes respiratórios que existem também são restritos quando se fala em nanomaterial, né? Existem alguns testes, alguns eram feitos, inclusive, na Fundacentro, né? De espirometria, para você verificar se houve um comprometimento da respiração, mas será que o quanto que isso está relacionado com a expressão nanomaterial ou não? Enfim, existe uma série de dúvidas em relação a essa... Como se faz essa vigilância médica, né? Se você exatamente não conhece exatamente que tipo de alterações da saúde que o nanomaterial vai fazer. Quando o médico faz um programa, o PCMSO, né, o Programa de Controle Médico Ocupacional, ele faz conhecendo, deveria ser assim, pelo menos, conhecendo o ambiente de trabalho, conhecendo os produtos químicos com os quais o trabalhador trabalha, verificando que tipos de alteração à saúde que aquele produto vai poder produzir, e, em cima daquilo, ele vai fazendo a vigilância, para ver se tem alteração daquilo que é possível de acontecer. Se ele não sabe o que vai acontecer, como é que vai fazer essa vigilância com segurança? Claro que os médicos geralmente acabam fazendo uma montanha de pedidos de exame médico e tem que estar muito atento para qualquer tipo de alteração que possa desenvolver, né? Então, o desafio para os profissionais de saúde é justamente impedir o desenvolvimento de doenças em trabalhadores que manipulam esses nanomateriais, né? Pela ainda pouca quantidade de informações toxicológicas, metodologias de amostragem do ar e protocolos de monitoração médica. Então, para cada tipo de nanomaterial, é um desafio muito grande você conhecer tudo isso, né? Deve-se considerar, para reforçar, toda a questão do ciclo de vida, isso é muito importante. Uma coisa que a gente sempre fala, como se não se tem conhecimento profundo de todos esses impactos que esses nanomateriais podem ter na vida dos trabalhadores, do meio ambiente, a gente tem que usar o que a gente chama de princípio da precaução. O princípio da precaução é o seguinte: se você não tem suficiente conhecimento de um determinado material, mas coisas parecidas, sabe, que são danosas para a saúde, quando a gente fala em princípio da precaução, a gente não fala não fazendo pesquisa em nanotecnologia, longe disso. O que a gente fala é que todo o cuidado deve ser tomado para os trabalhadores não se exporem a esses materiais sobre os quais não se tem conhecimento suficiente para garantir que eles são seguros na vida dos trabalhadores, né? Então, embora haja vários estudos dos impactos da nanotecnologia na saúde do trabalhador, no meio ambiente, eles ainda são muito poucos frente à quantidade muito grande de nanomateriais que são colocados no mercado. Ainda há muito a ser feito para elucidar os possíveis efeitos, principalmente no desenvolvimento de mecanismos que evitem o aparecimento dessas doenças,
As conclusões, isso é uma coisa que a gente sempre acha importante, as discussões envolvendo essas tecnologias devem ser ampliadas para toda a sociedade, deve ser feito com ampla participação, né? Eu acho que deveria existir algum fórum, algum sistema de que a sociedade pudesse saber o que está sendo feito, inclusive estabelecer prioridades, né? Regionalmente, eu acho que seria interessante fazer um estudo da nanotecnologia para resolver determinado tipo de problema. Então, essa sociedade geralmente não é ouvida. Isso deu origem à fundação da Renanossoma, né? Que é a pessoa que, desculpa, eu esqueci o nome, que apresentou anteriormente, citou lá a Renanossoma. A Renanossoma foi criada justamente para isso, para poder alertar a sociedade das coisas que estão acontecendo com a nanotecnologia e como é o impacto delas na sociedade, especialmente os trabalhadores, são os primeiros que têm um contato, então eles têm que ter o direito de saber que eles estão trabalhando com nanomateriais e quais são os cuidados adicionais que ele tem que tomar para que ele não venha a desenvolver uma doença. Então, eu acho que pouquinho, obedeci quase o meu tempo, obrigado. Nesse site da Fundacentro existem várias informações, depois do que a gente já fez, e esse embaixo é meu e-mail, caso haja alguém que queira fazer alguma pesquisa, uma pergunta adicional que a gente não tenha capacidade, tempo, né, para falar aqui nessa apresentação rápida. Obrigada. Doutora Arline, deixa o código que está no final da sua apresentação. Desculpa, esqueci. Lá no finalzinho. Aí, para todos poderem capturar pelo Media Code. Oi? Eu fiquei aqui impressionado, né, com a sua apresentação e preocupado, mas eu acho que isso é muito natural e eu vou pegar uma das suas conclusões que fala da importância, vamos dizer, dessa conexão entre todas as partes envolvidas, em especial o pessoal que trabalha na área da saúde, né? O conhecimento que eles precisam ter em relação a esse tema. É um tema que essa sua apresentação, ela evidentemente que ela choca para muitos dos que trabalham com nanotecnologia, mas ela precisa ser tratada com muito cuidado, com muito carinho, né? Porque já tivemos problemas muito sérios, principalmente em relação à respiração, ao aparelho respiratório, ou contaminantes que podem entrar aí no organismo das pessoas. E a senhora colocou muito bem aí todos os pontos importantes que devem ser considerados, né, numa análise relacionada a nanopartículas, nanotecnologias. Foi muito bem explorado o tema, que não são apenas nanopartículas, nanotecnologias. Você tem as nanopartículas que influenciam aí na saúde das pessoas. E eu coloco um ponto para que a senhora, se possível, possa responder, né? Porque parece que nós temos uma pergunta. Não, é apenas uma consideração da Lucilene. Foi excelente a sua apresentação, com certeza um tema que merece muita atenção. Essa foi a manifestação da Lucilene. Mas eu estava dizendo que é muito importante, vamos dizer, que a gente possa trabalhar junto nisso tudo, né? Não é só sair desenvolvendo, nós precisamos ter essas preocupações que foram muito bem apontadas aqui na sua apresentação. O que eu posso dizer, de minha parte, né, eu sou muito sensível a essas questões, especialmente aqueles que trabalham com laboratórios, né, que são profissionais que lidam com esse material, os que são usuários, e a gente precisa continuar trabalhando. A minha pergunta é o seguinte: são muitas pessoas como a senhora que trabalham com esse tipo de preocupação, vamos dizer, dos cuidados que nós devemos ter com a nanotecnologia? Eu fico imaginando que, em muitos casos, a senhora deve ter, durante as reuniões e discussões, por exemplo, lá na BNT,
ser voto único em relação a certas questões. É assim mesmo? Eu queria que você explorasse um pouco isso. Então, Celso, não são muitas, na verdade, né? Não são muitas. Mesmo na Fundacentro, nós temos uma equipe de trabalho que é pequena, né? Algumas pessoas até já aposentaram, a gente não tem tido concurso público para reposição, então nós estamos em número pequeno. Nós somos em 3 da Fundacentro que participamos da BNT, então não sou só eu, a voz única, nós somos em 3 da Fundacentro, no grupo da BNT que trabalha das questões de saúde e segurança. Mas tem Para esse tema. Para esse tema, tem muito mais gente, mas tem outras pessoas, sim, preocupadas com esse tema, mesmo no grupo da BNT. A gente faz parte também da Renanossoma, então, na Renanossoma, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, nós temos tido seminários anuais, vão ter outro agora em novembro, quando eu tiver o folder eu vou encaminhar para divulgação, que a gente discute justamente esses impactos das nanotecnologias na saúde do trabalhador. Nós temos muita preocupação atualmente, inclusive, na questão da convergência tecnológica, né? As nanotecnologias é que possibilitaram desenvolvimento incrível desses smartphones, maravilha. Só que o smartphone também consegue fazer com que você não tenha privacidade. Então, e o outro lado, né? E o outro lado dessas novas tecnologias, como é que ficam? Né? O smartphone é que permite que um cara dentro da cadeia faça com que haja um roubo, porque ele ficou sabendo de uma informação. Quer dizer, então, por isso que a gente fala que a sociedade tem que ser ouvida. Nós temos que ter um fórum de debates com a sociedade em cima dessas coisas todas que estão acontecendo com essas novas tecnologias, e a nanotecnologia é a base disso tudo, né? Todas essas novas tecnologias, todas elas começaram a crescer muito e ter o impacto que elas têm hoje em função do desenvolvimento dos laboratórios que pesquisam material na escala nanométrica. Isso que possibilitou, né, esse desenvolvimento todo. E como é que são esses impactos? A gente, normalmente, a nanotecnologia, para a maioria da população, ela traz um encantamento, né? Você tem coisas assim incríveis. Uma pessoa que tem 60, 70 anos de idade tem um rosto parecido com uma pessoa de 30. Por quê? Porque tem os nanomateriais que fazem com que haja o refrigeramento da saúde. Maravilha. Mas e os outros impactos todos que as novas tecnologias estão trazendo? Precisa ser estudado isso, né? Nós temos que ter algum tipo de conhecimento e ser ouvidos enquanto sociedade para saber a que ponto que nós queremos chegar. Mesmo que as pessoas não gostem, essa discussão é muito necessária, né? É o contraponto É o contraponto, tecnologias que estão surgindo aí. Mas eu tenho aqui uma pergunta, um depoimento do nosso colega Adolfo Borges, nosso amigo. Ele está presente assistindo todas as palestras, eu tenho acompanhado, é uma pessoa que eu também tenho uma grande admiração, assim como a doutora Arline. Devido a pouca informação sobre toxicidade dos nanomateriais, recomendaria que se faça todo o manuseio, desde a pesquisa até o processo, em capelas ou sistemas de exaustão adequados e eficientes? É uma pergunta. Eu vou repetir. Devido a pouca informação sobre toxicidade dos nanomateriais, recomendaria que se faça todo o manuseio, desde a pesquisa até o processo. E ele sugere, né, que seja feito, pelo que eu estou entendendo, em capelas e sistemas de exaustão adequados e eficientes. A pergunta está aí no QIA, Arline, se você quiser fazer uma leitura, talvez você possa interpretar melhor. Usar esse sistema de exaustão é uma das possibilidades de você controlar a exposição. É uma das possibilidades, mas você vai estar controlando a exposição apenas no momento da produção. Mas e o trabalhador que depois vai limpar o sistema de exaustão? Como é que fica? Ele tem que também ser educado. Não vai ter um sistema de exaustão na hora de limpar o sistema de exaustão. Então, ele tem que saber que está limpando o sistema de exaustão e que pode ter presença de nanomateriais. Então, tem que ter um procedimento também apropriado para ele também não se expor.
né? Alguns métodos podem ser substituídos. Alguma pesquisa, por exemplo, que poderia ser feita com material na forma de pó, ela pode ser feita em solução. Aí, com certeza, você diminui a possibilidade desse produto ser emanado no meio ambiente. O descarte desses materiais na pesquisa, ou mesmo na produção, ele não pode ser um lixo comum. Ele tem que ser descartado de forma apropriada. Então, tem vários cuidados, vários cuidados. O sistema de exaustão é importantíssimo, mas principalmente na produção. Agora, tem todo o ciclo de vida que também tem que ser levado em consideração. Tem coisas gravíssimas acontecendo. Por exemplo, você vai produzir um nanotubo, um smartphone, ele tem os chips que têm metais que às vezes são explorados em minas com trabalho escravo. O trabalhador ele explora a mina desses materiais, principalmente em Uganda, em alguns países aí. Você procura na internet metais do sangue, né? Minerais do sangue, você vai ver a quantidade de minas em que são explorados esses metais que vão dar origem aos nanochips e que são feitos com trabalho escravo e trabalho muito precário. Então, será que nós, na sociedade, nós podemos aceitar isso? Esses materiais precisam ser explorados? Sim, tudo bem, mas com trabalho decente. Você não pode submeter trabalhadores, pessoas, seres humanos, a um trabalho degradante para você poder ter um smartphone. Você tem que ter noção disso. Você tem que ter noção que todo o ciclo de vida tem que ser bem cuidado, não pode ser com a precarização do trabalhador. Os smartphones, por exemplo, hoje possibilitam o trabalho através da uberização. Né? Vários trabalhadores que entregam pizza, que trabalham em Uber, eles não têm uma pessoa física que é o chefe deles, é um algoritmo que é o chefe. Eles não têm relação de trabalho, eles não têm férias, não têm 13º, não têm seguro se por acaso sofrerem um acidente. Isso também está na cadeia da nanotecnologia. Então, toda essa cadeia tem que ser estudada, a sociedade tem que estudar tudo isso. Normalmente, o que eu percebo é o seguinte, principalmente o setor produtivo, ele procura não levar muito em conta isso, né? Só quando bate algum problema, né? Alguma reclamação jurídica a respeito, que ele começa a querer estudar um pouco melhor essas questões. Mas, doutora Arline, infelizmente eu vou ter que encerrar, porque nós vamos antecipar um pouco o nosso período da tarde, mas eu queria deixar aqui os meus parabéns, né, pelo seu trabalho, pela sua apresentação, Obrigada. Muito didática. Eu aprendo a cada dia ouvindo o seu trabalho, ouvindo as suas apresentações. Realmente é um contraponto interessante em relação às tecnologias que estão surgindo, às tecnologias que já existem. A senhora cita muito bem a questão da obtenção dos minerais, dos materiais, dessas coisas que muitas vezes a gente acaba não analisando estando no laboratório, mas que a Fundacentro, por meio da sua pessoa e dos outros colegas, estudam. Eu acompanho o trabalho da Fundacentro, evidentemente, não na área de nanotecnologia, há muitos anos. E eu vejo o quanto esse pessoal trabalha para a segurança do trabalhador. É fantástico. Nós, quando eu estava no Senai, muitos projetos foram feitos de forma compartilhada, né, com os nossos colegas da Fundação. Então, vocês têm todo o meu respeito, né? Nós gravamos a sua apresentação. Eu, particularmente, vou querer assistir mais uma vez para poder aprender um pouquinho mais sobre os cuidados que nós devemos ter com essas nanotecnologias, com essas coisas tão pequenininhas, né, que podem afetar a saúde humana. Então, eu deixo aqui os nossos cumprimentos, né, pelo seu trabalho. Em nome da Remesp, em nome de toda a comissão organizadora, eu quero agradecer a sua presença e vamos deixar esse material, depois eu vou te mandar um link para você fazer a análise
da sua apresentação, de repente, ficou faltando, eu acho que sempre falta alguma coisa, Sempre né? falta. Porque o tempo é pequeno, mas eu posso dizer que a grande maioria vai gostar bastante, inclusive, gostou hoje da sua apresentação e vai gostar aqueles que, infelizmente, por problemas de tempo, não puderam assistir. Mas vão assistir o vídeo, vão assistir a sua apresentação no conforto das residências e dos seus escritórios. Doutora Arline, muito obrigado. Pode fazer as suas considerações finais e a gente encerra para o almoço. Ah, espera um pouco, precisamos de uma foto. Vamos fazer um sorriso para uma foto. Renata? Fotografou? A Renata já deve ter fotografado. Então, doutora Arline, para as suas considerações finais, para nós podermos fazer o merecido almoço. Minhas considerações são no sentido de que os pesquisadores, principalmente, né, que foi a maioria das pessoas que falaram, eles façam esse olhar para o futuro, né, para o futuro do produto que eles estão desenvolvendo, que vão ser trabalhadores, eles mesmos são trabalhadores, eles mesmos têm que cuidar da sua saúde, porque na nossa experiência profissional, a gente já foi em várias empresas e algumas delas, o pessoal de laboratório são os mais doentes, os que mais são afetados pelos produtos químicos, por causa da proximidade com que eles trabalham. Então, eles que olhem para as suas próprias condições de saúde e também procurem ter esse olhar diferenciado, né? Procurem desenvolver produtos que realmente sejam saudáveis, que realmente não venham trazer problemas para a sociedade, para os trabalhadores. Nossa preocupação é muito grande em relação, principalmente, à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu não falei o tempo todo trabalhadores e trabalhadoras, mas é claro que a gente inclui, né? Inclusive com as suas especificidades, né? O ser o homem e a mulher, em função das suas condições fisiológicas, elas também têm respostas diferenciadas em relação a essas exposições. Então, isso tudo tem que ser olhado com bastante carinho e não se preocupar apenas em fazer um produto de inovação, mas essa inovação tem que ser o bem da sociedade, o bem de todo mundo, né? Não só da inovação em si. Uma inovação saudável. Exatamente. Tá bom, doutora Arline, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero que vocês fiquem atentos ao link e o horário da nossa apresentação da tarde, sob a coordenação da nossa doutora Renata Rafim. E não percam às 15 horas, eu pretendo fazer um breve encerramento. E prometo, viu, doutora Arline, que eu quero colocar algumas preocupações dentro do nosso documento, que eu estou chamando de carta aberta, sobre essa questão da saúde. E vou levar também, nós teremos o evento da metrologia aplicada à área da saúde lá em julho, eu vou levar para a comissão organizadora também a sua preocupação, que é nossa preocupação também, em relação aos laboratórios que atuam na área da saúde e o problema que foi muito bem citado na sua apresentação, que é a preocupação com as nanopartículas dentro das pessoas, né? Influenciando aí na saúde, podendo trazer riscos bem sérios.